Essa é a nossa lição número 6, que fala sobre a história do profeta Natã. E o nosso texto áureo, ele está em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 15, que diz assim: Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. E o nosso texto base para essa aula está em 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao 12. E como nas outras lições a gente falou que a gente só traz os bons exemplos, nessa não é diferente. Natã é um bom exemplo e a gente convidou ele para participar dessa aula. Vou pedir para o profeta Natã passar aqui. Senta aqui no lugar do Jonas, profeta. Jonas não pôde estar hoje, mas talvez na próxima ele esteja, né? Paz de Deus. Então, vamos começar com o seguinte, profeta. Posso chamar de profeta, né? Pode. Já estava chamando desde o início, né? Fala pra gente quem é você. Bom, como a senhora bem disse, eu sou um profeta, né? E também escritor dos livros de crônicas. E também amigo da monarquia, dos reis, principalmente dois, que é o rei Davi e o rei Salomão, né? Que bom, então o senhor tinha essa ligação, né, com a monarquia. Sim, eu participava muito. Como conselheiro, profeta, Exatamente. Escrevia, né, como o senhor falou, a história. Boa parte também da história dos relatos de Davi, o senhor escreveu, ajudou a escrever, né? Sim. Eu também soube, profeta Natã, que o senhor participou da organização do culto. Exatamente, que até então não se tinha o povo queria adorar, né? Queria participar do culto, não somente levar as oferendas a Deus, seus sacrifícios feitos pelos sacerdotes. Então eu tive a iniciativa, né? Nós então começamos a organizar entre os levitas como é que deveria ser o culto, né? Exato. E deveria haver uma ordem, porque por mais que o povo quisesse, né, adorar a Deus, o povo fazia como sentia, né? E não era assim que Deus queria. Então, por isso que o Senhor, junto com outros, ajudou a fazer essa organização, né? Exatamente. E me explica, profeta Natã, como é que era a vida de profeta, né? Como é que era ser um profeta? Bom, profeta não era fácil, mas era muito proveitoso. Como assim? Tudo que nós falávamos vinha da parte direta de Deus. Não era sobre estudo nosso, não era fruto de estudo da nossa parte, não era uma boa oratória, não. Era somente direção de Deus. Deus nos dirigia aquilo que nós deveríamos falar. E a profecia, ela consistia em nós falarmos de eventos futuros, né? E também de eventos no presente. Coisas, né? do dia a dia? Coisas do dia a dia, revelando pecados escondidos e outras coisas, né? Do povo, como também dos reis? Exatamente, como da monarquia em geral. Eu vi que... Para manter o povo na linha. Entendi. Então existiam profecias boas, né, de bênçãos, mas também existia profecias que faziam o povo voltar, no caso, aos caminhos de Deus. Exatamente. E a profecia, ela tem, né, essa função de consolação, de edificação e de exortação. Então, é basicamente isso que o senhor fazia naquela época, Isso. né? E nada além também. Sim, era somente isso. E então, profeta Natã, eu estava lendo a sua história e eu vi que o Senhor participou, né, de uma situação, Deus usou o Senhor para participar de uma situação com o rei Davi, um pouco, né, eu vou usar a palavra confronto, que o Senhor teve que dar com Davi por causa de um pecado. Exatamente, essa foi uma história muito complicada, mas Deus deu a direção. Eu vou explicar como é que foi. Eu estava um dia na minha casa e Deus havia falado comigo, né? Como um profeta que sou, ele havia falado que Davi havia cometido um pecado muito grave. Deus mostrou para o Senhor. Isso, mostrou para mim. E falou que eu tinha que dizer para Davi que ele estava errado. Eu tinha que contar para ele. Então Davi estava fazendo isso escondido? Exatamente, era um pecado escondido, que na concepção dele ninguém iria saber. Mas o Todo-Poderoso sabia. Então, Deus me revelou que Davi havia tido relacionamento extraconjugal, né, fora do seu casamento.
havia se engraçado, digamos assim, com uma moça que também era casada, que era a esposa de um dos seus soldados mais valentes e mais valorosos, o nome era Urias. Ah, a esposa dele é Betseba, né? Exatamente, essa mesmo, essa mesmo. Então o que acontece? E ela veio a engravidar. Só que o que acontece? Davi não poderia trazer esse escândalo para ele, para o seu reinado. O que ele fez? Urias estava na batalha, ele trouxe Urias de volta. Ele montou um plano. Ele montou um plano, ele arquitetou um plano. Ele trouxe Urias de volta da batalha para que a Urias se deitasse com a sua esposa, né? Ah, para parecer que o filho era... Exatamente, a irmã entendeu. Sacanagem. A irmã entendeu tudo, então foi tudo arquitetado assim. Ele pensou que ninguém iria saber. Mas aconteceu o contrário. Em vez, ele chamou Urias da batalha, Urias, em vez de ir para a sua casa ter com a sua esposa, ele pegou e o que aconteceu? Ele não foi. E Davi pegou e mandou ele de volta para frente da batalha, para morrer, para ser morto, né, na batalha. Então foi isso que aconteceu. Acabou morrendo, né? Acabou morrendo, né, perdendo a sua vida, e foi isso que aconteceu. E aí o senhor teve a incumbência pela parte de Deus de falar isso. De ir lá falar para ele, exatamente. E como é que o senhor vai chegar para um rei falando que, olha, você pecou? Pensa só, eu estava numa situação difícil, porque ninguém confronta um rei, né? Então eu peguei o que fiz, Deus me deu sabedoria, cheguei, né, lá na frente de Davi. Pois é, Davi, como é que está? Tudo bem? Conversamos um pouco. Então cheguei ao assunto pertinente. Comecei falando uma história para ele, contando uma historinha. Uma história, através de uma história. Deus me deu sabedoria para que eu pudesse chegar ao ponto que eu queria chegar. Eu comecei a contar uma história. Falei assim: Davi, certa feita tinha um fazendeiro que havia muitas ovelhas, um pastor de ovelhas. Ele continha muitas ovelhas, ele era rico. E seu vizinho tinha apenas uma, mas que ele cuidava de todo o coração, era tudo para ele. Então, aquele fazendeiro, aquele pastor de ovelhas, o rico, num dia que foi receber visitas, foi lá e pegou a ovelhinha do pobrezinho, do coitado. Aquele que só tinha uma? Só tinha uma, exatamente. Foi lá e pegou aquela ovelha para ele, sacrificou, matou, comeu tudo. E Davi ficou furioso, porque ele era, antes de ser rei, pastor de ovelhas. Ah, é verdade. Então ele sentiu no seu coração uma ira, que a primeira coisa que ele falou: esse senhor rico deve ser morto. Ele deve ser morto, esse pastor deve ser morto. Entende? Então, naquele momento ele já havia decretado a sentença para ele mesmo. Então eu falei: pois é exatamente o que tu fizeste. O Senhor revelou o pecado para ele. E aí e o que aconteceu com Davi? Depois que ele soube que o Senhor já sabia do pecado dele e que ele mesmo tinha decretado, né, através da parábola que o Senhor contou para ele, que ele mesmo tinha decretado a própria sentença, o que aconteceu com ele? Ah, ele se arrependeu muito. Ah, ele se arrependeu? Se arrependeu. É que normalmente a pessoa fica braba, né, quando é arrependido. Não, ele se arrependeu, ele percebeu o erro que havia cometido. Ele se voltou para Deus, ele foi e se prostrou perante Deus e pediu perdão. Mas mesmo assim o juízo ainda veio para casa dele. Sim, o juízo, Deus havia me dito naquela ocasião que mesmo assim o juízo iria cair sobre a casa de Davi. Então a consequência dos nossos erros independe do perdão de Deus, né? Exatamente. Porque a gente planta, a gente vai acabar colhendo, né? Sim, exatamente. Davi teve uma outra situação com o Senhor em que ele tinha, dessa vez não foi um pecado, né? Não foi assim tão tenso, né? Como foi essa vez. Ele teve um desejo muito bonito de construir o templo. E aí aconteceu uma situação ali entre o Senhor e ele que deu uma coisa errada ali que aconteceu. No momento que ele falou para mim, Davi contou o desejo do seu coração.
Eu vivo num palácio, eu vivo numa casa bonita, num local bonito, e a Arca da Aliança fica lá, num local cheio de lençóis, uma tenda, como se tivesse atirada. Então eu quero construir um templo, edificar um templo para Deus, né, para colocar a Arca da Aliança. E eu, achando que o dali louvável, né, da minha parte, peguei e falei, então faça, que Deus é contigo. Falei assim. Só que mal sabia eu que não era a vontade de Deus. Mas era um desejo bom, né? Era um desejo bom, era um desejo muito louvável dele. Só que não foi a vontade de Deus. E por que isso? Porque logo naquela mesma noite, Deus revelou para mim, através de profecia, falou para mim que Davi havia sangue em suas mãos. Porque ele havia travado muitas batalhas para poder reunir o povo de novo. Então, ele era guerreiro, né? Ele era guerreiro, exatamente. E não seria ele o responsável pela construção do templo. Seria o seu filho, Salomão, que viria após ele, que teria essa grande tarefa de construir o templo. E como é que foi para o Senhor chegar lá para Davi depois de ter dito, ó, Davi, vai lá, teu desejo é bom e tal, Deus é contigo, chegar lá e dizer, então, Deus é contigo, mas não vai ser você. Como é que foi assim? É outra explicação que tive que dar para ele, né? Mas veio... Deus me deu sabedoria. Deu sabedoria, exatamente, deu tudo certo, Davi compreendeu. Apesar de ficar um pouco triste, né? Porque ele tinha uma vontade boa, mas não era a vontade de Deus. Mas ele entendeu qual era a vontade do Senhor. Sim, exatamente. E conforme eu li a história, a profeta Natan, eu vi como que o Senhor escreveu, né? Como Deus falou contigo. Deus teve o cuidado de não manchar a sua reputação como profeta em ir lá e se dizer, né? E também de não ferir o desejo de Davi, né? Mantendo ainda o desejo de Davi, mas que outra pessoa iria fazer. Tanto que quando Salomão construiu o templo, ele falou que ele estava construindo para honrar o desejo do coração do pai, né? Exatamente. Então, Deus lhe deu graça. A promessa se cumpriria no filho, né? Que bom. Isso também nos mostra que não é que Deus não quisesse que Davi construísse o templo, é que existe um tempo para todas as coisas. E o Cada tempo de Davi tem um propósito. Isso aí que eu ia falar. O propósito da vida de Davi era outro, né? E Deus lhe usou para poder passar isso para Davi sem que ele se entristecesse, né? O propósito era que Davi iria unir o povo, né? Que estava disperso após as guerras. E deixa eu lhe fazer uma última pergunta assim pra gente encerrar, profeta. Hoje, por exemplo, a gente tem muitos jovens e muitos irmãos que têm desejos muito bons de fazer muitas coisas para Deus na igreja, né? Mas qual conselho que o senhor tem para dar? Porque muitas vezes são desejos bons, mas às vezes, por algum motivo, né, por alguma circunstância, às vezes não dá muito certo. Então eu queria ver qual conselho que o senhor dá pra gente. Eu digo que coloque na presença de Deus. E Ele vai tomar a iniciativa de falar para você se é da vontade dele ou não. Converse com o seu pastor, com o seu líder, né? E ele vai direcionar, Deus vai direcionar a resposta para você. Assim como fez o Senhor com Davi. Exatamente. Ele vai usar o seu servo para falar contigo. Então, essa é a nossa lição de hoje, né? Que Natan falando aquilo que Deus quer. Então, a gente vê que não é fácil a gente entender e a gente ser sensível à voz de Deus, mas também não é impossível. Exatamente. Né? Não é impossível, não é uma coisa que é exclusividade só dos profetas, não, né? Não. Deus pode falar com todos nós, desde que nós queiramos ouvi-lo. Exatamente. Né? E essa foi a nossa lição de hoje, uma lição abençoada, gloriosa, maravilhosa, com um convidado ilustre, um profeta que Deus usou poderosamente tanto para exortar, né, Davi, chamar Davi pro cantinho, mas também para trazer consolo, né, a Davi naquele momento em que o profeta, por um descuido, né, acabou falando por si mesmo, mas que Deus usou ele igual para refazer toda a sua fala, né? Que Deus possa nos usar dessa forma e que nós tenhamos a prudência, né, de não nos deixar levar pelas nossas emoções. Né? Exatamente. Queria pedir, profeta, se tu podes orar por nós? Com certeza, com certeza. Curva a sua cabeça. Pai querido, Deus tremendo, te agradecemos por mais este momento único na tua presença.
Obrigado por tudo que tens feito. Te peço que abençoe a vida dos teus filhos. Abençoe essa semana que se inicia e guarde a cada um deles. E até o próximo encontro. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana, um ótimo dia. E, profeta, muito obrigado pela sua presença. Quem sabe na próxima o senhor conhece o Jonas, né? Ele é uma bênção, coisa mais querida. Eu acredito. Já ouvi falar muito dele. É um amor. Amo ele. Que Deus abençoe vocês e até a próxima lição. Paz, Deus esteja com todos e até a próxima. Um abraço.